Hoje quero partilhar contigo a minha opinião sobre três grandes empresas do PSI 20 que geram dúvidas e se investistes nestas três empresas nas últimas sessões, algum cuidado, poderá haver aqui mudanças de comportamento que também podem afetar se tens aqui uma perspectiva de muitíssimo curto prazo. Se analisarmos hoje a sessão, verificamos que hoje, dia 26 de maio, tivemos o PSI 20 a fechar no positivo, 0,18, uma valorização muito modesta, e verificamos que em termos de valorizações dos títulos, a destacar-se os CTT Correios de Portugal, a valorizar mais de 3,5%. Depois temos aqui também a Galp Energia, que valorizou mais de 2,5%. E depois também temos aqui outros títulos a valorizar mais de 1%. Pelo lado menos positivo, a Alter, que está a fazer correção que eu já tinha partilhado convosco, qual é a minha perspectiva, e está a ir ao encontro desse possível cenário. Verificamos então que PSI 20, sentimento positivo, mas eu gostaria também de partilhar qual é a minha perspectiva em relação ao sentimento de mercado dos principais índices, nomeadamente o S&P 500, o índice norte-americano, que grande parte dos investidores também o acompanha, e sabemos o que se passa lá fora pelo lado menos positivo também acaba por arrastar o sentimento de mercado na abertura da sessão europeia, e verificamos que nos últimos tempos tem havido aqui um período mais complexo, nos 4.200 pontos. Verificamos que após encontrar aqui uma zona de suporte, uma micro suporte, aqui abaixo das médias móveis, relança novamente o movimento ascendente. Verificamos que os osciladores, por um lado, estocástico e índice de força relativa, ou RSI, estão a valorizar, estão a subir numa tendência ascendente, mas verificamos que o MACD está aqui numa situação um bocadinho diferente. Vamos aqui ampliar isto para que possas também confirmar e ver isso. Pelo lado positivo, estamos acima do ponto de equilíbrio, acima dos 0. Ora, vamos aqui também verificar. Houve aqui um sinal de venda aqui nesta zona. Se fosse por MACD, está aqui novamente a dar um sinal de compra. No entanto, vemos que a estrutura de mercado para já não está muito favorável. Eu creio que anteriormente tinha aqui partilhado um possível objetivo aqui nesta zona, no entanto já não aparece essa marcação, não sei porquê, mas a perspectiva ainda de curto, médio prazo será ele criar aqui um impulso, mas cada vez mais devemos ter algum cuidado conforme os investimentos que cada um faz, isso nomeadamente no mercado norte-americano também. Verificamos que pelo gráfico semanal estocástico em área de sobrecompra e RSI entrar aqui nesta zona, mas pelo RSI ele poderá continuar aqui durante algum tempo em área de sobrecompra, e depois sim é que possamos ter aqui passado alguns meses uma correção um bocadinho mais acentuada. Para já a estrutura do mercado é ascendente, topos e fundos ascendentes, pequenas retrações, período lateral, uma correção, não fez um reteste à média móvel exponencial 17 períodos e recuperou. Mas era importantíssimo que ele viesse a fechar com um bocadinho mais força, porque verificas que pelo gráfico mensal estamos também em área de sobrecompra, estocástico em áreas também de sobrecompra e bastante esticado, e verificamos que se for pelo MACD, para já nada a assinalar, mas sabemos que faltam poucos dias para fechar então o mês de maio, e tendo aqui uma vela de indefinição, um martelo, uma cruz, não é nada bom, pelo menos a curto prazo, porque se isto acontecer é expectável que próximo mês de junho possamos então ter aqui uma correção novamente para a zona dos 4.000 pontos, isto numa perspectiva mesmo mais positiva, porque poderá fazer aqui uma correção um bocadinho mais acentuada que não convinha para já. Mas após afastar-se de algum modo ainda da média móvel, poderá ter aqui um período mais lateral até que a média móvel venha a subir e depois faça aqui um reteste posteriormente para subir com uma perspectiva de médio e longo prazo. Para já, alguma cautela pelo índice norte-americano, porque se fechar assim poderemos ter, aliás, um mês de junho um bocadinho mais negativo logo no início. Vamos analisar também rapidamente o DAX. Aqui também verificamos que o DAX encontrou resistência, embora estejamos em máximas, não tem aqui nada como resistência, mas tinha marcado aqui esta linha dos 15.240 pontos como uma zona que poderia servir de resistência nessa evolução. Assim sucedeu, lateralizou, média móvel, um bocadinho à imagem do S&P 500. Cria aqui
um possível suporte ou um suporte intermédio abaixo das médias móveis, ressalto, novamente um reteste de médias móveis, um ressalto e verificamos que não tem força. Sempre que vem aqui esta zona, rejeite, há uma correção, verificamos que temos aumento de volume, verificamos que o estocástico, o estocástico está em área de sobrecompra, o RSI não, verificamos que pelo MACD a lateralizar não é um bom sinal e esperemos que possa criar ainda um movimento. Sabemos que já tinha partilhado contigo este possível objetivo médio prazo, ainda de 7%, verificamos que está afastado desta possível linha, poderá servir de suporte, unindo este fundo está um bocadinho afastado. Para já, enquanto ele estiver aqui a negociar acima das médias móveis, é bom, é positivo, mas cautela também. Verificamos pelo gráfico semanal, aqui verificamos que o MACD a criar aqui um sinal poderá ser menos positivo a curto prazo. Possível correção ou possível evolução, vamos ver o que é que ele vai fazer, se vai aqui lateralizar e continuar e criar aqui já um sinal de exaustão. Verificamos que o RSI também está aqui a entrar em área de sobrecompra, o estocástico já está há algum tempo em área de sobrecompra, vamos ver como se vai comportar o DAX, o índice alemão, aqui nesta zona. Já verificamos que tivemos aqui 1, 2, 3 semanas em que o preço caiu e há uma recuperação, há um puxar pelo mercado. Se analisarmos o gráfico mensal, aqui não temos para já nada a assinalar, temos aqui um movimento, tivemos aqui uma vela bastante complexa e gostaria mesmo que viesse a fechar acima do mês anterior. E aqui também verificas que em termos estocástico em área de sobrecompra, o RSI não está, mas eu diria que estaremos aqui muito próximo de atingirmos um topo máximo histórico e depois passarmos aqui por uma correção, eventualmente regressarmos aqui a esta zona para fazermos aqui um reteste. Vamos ver se as correções não ocorrem e possamos ter pelo menos períodos mais laterais, mas uma tendência ascendente. Vamos então analisar a primeira ação que eu quero partilhar contigo do PSI20, EDP Energias de Portugal, que acabaram por, desde o meu último comentário, criar este movimento, cair. Aliás, não estava aqui nesta zona. Vamos aqui até apagar isto. Estava aqui nesta zona. Tinha partilhado contigo a perspectiva de subir até aos 5,10. Não foi aos 5,01, salvo erro, aos 5. E depois cai para esta zona aqui. Acho que tinha sensivelmente partilhado mais ou menos num cenário no gráfico semanal que ele poderia corrigir para esta zona. Assim o fez. Aproximou-se muito próximo dos 4,14, que foi anteriormente zona de suporte, e há uma reação. E agora começa aqui um novo desafio. Verificas que estocástico em área de sobrecompra, não quer dizer nada para já, RSI nos 60 ainda tem espaço, e vamos ver o que é que diz o MACD, embora o MACD acaba por ser um indicador, um oscilador baseado em médias móveis também. Vamos ver onde é que ele está. Está abaixo do ponto de equilíbrio, deu aqui um sinal de compra anteriormente, agora seria interessante que ele ganhasse força e viesse mesmo a contrariar este possível obstáculo que está aqui a formar. Unindo este topo está a criar alguma dificuldade. Verificamos que também nas sessões anteriores o volume não tem aparecido nesta subida, nesta quebra desta média móvel exponencial de 34 períodos, mas há aqui um outro chamado de atenção. Se analisarmos e reduzirmos o gráfico, verificamos então, vamos aqui até o gráfico semanal para reduzirmos aqui o ruído. Vamos aliás até o gráfico mensal. Verificas que aqui o extremo em 1998 foi os 4,78€. Verificamos que aqui faz um reteste, aqui novamente resistência, há uma quebra e aqui não aguentou e veio a negociar abaixo, uma nova tentativa, rejeito e está neste momento muito próximo, já que fechou a sessão nos 4,78 e estamos aqui com esta barreira nos 4,79€. É muito importante para a EDP Energias de Portugal poderem, aliás, fecharem acima deste valor e porque poderemos ter aqui algum movimento mais complexo no mês de junho e julho. Por um lado, é positivo que haja aqui uma resposta na média móvel, fez aqui um reteste à média móvel exponencial 17 períodos. No entanto, eu diria que o mês de junho, podemos ter aqui o rompimento do máximo da vela do mês de maio e posteriormente cair
não teremos força para evoluir, teremos novamente um regresso para esta zona dos 4,50€, 4,59€. Essa é a minha perspectiva. Esperemos que alguma coisa possa mudar, alguma coisa positiva. O sentimento de mercado também ajude para puxar pelas ações, neste caso da EDP, Energias de Portugal, e assim conquistarmos e caminharmos cada vez mais acima dos 5,20€ no curto, médio prazo. Para já a minha perspectiva é que venha a fazer o rompimento e venha depois a corrigir, não termos aqui força. Por isso poderá ser aqui alguma preocupação para aqueles investidores que acabaram por entrar nas últimas sessões e com perspectivas de muitíssimo curto prazo, e poderá haver aqui um momento mais de conflito, já que se analisarmos por stop losses, um stop loss ideal deveria estar aqui sensivelmente abaixo dos 4,26€, se tiveres aqui uma perspectiva mais de curto prazo, porque se ele vier aqui novamente fazer este movimento, se vier aqui, a tentativa dele vai ser de quebrar um bocadinho esta zona. Por isso, esta zona também, o stop loss aqui, por um lado, não é muito defensivo, mas já estamos a falar de um stop loss na ordem dos 10%. Não quer dizer que tu percas 10%, quer dizer que, face à tua disposição, poderás aqui fazer aqui uma desvalorização do teu capital na ordem dos 10%. Se fizeste aqui uma boa gestão da tua entrada, mesmo que venha aqui a corrigir 13%, isso pode corresponder a uma perda para ti, 0,5%, 1%, face ao capital total. Tu verificas então pelo gráfico semanal, estamos a negociar acima da média móvel exponencial 200 períodos, verificamos que então, se pensares em colocar aqui um stop loss aqui nesta zona, afasta-te um bocadinho mais, aqui para esta zona dos 3,98€, é a minha perspectiva. No entanto, como eu tenho geralmente perspectivas mais de curto prazo, se analisarmos aqui, para já, verificamos, por um lado, este é o fundo mais relevante, já que ele fez aqui um reteste, anteriormente ele subiu, acaba por corrigir, fazer aqui um novo topo, mas respeita este fundo, depois sobe e faz esta correção para já e respeita também este fundo. Este fundo é relevante, mas não deverá ter aqui um stop loss muito próximo deste fundo, porque poderá fazer uma pequena quebra e depois recuperar. Se verificarmos a estrutura das ações da Energias de Portugal, verificas que para já não tens uma estrutura de mercado ascendente, de um bonito movimento como temos aqui. E começa a caminhar com uma formação de topos e fundos ascendentes, aqui novamente, e para já aqui não o temos. Esperemos então que ganhe força aqui nesta zona, que mostre qual é a sua intenção, para termos aqui uma perspectiva curto, médio prazo positiva para a EDP Energias de Portugal. Vamos então analisar o segundo título. Outra empresa que eu quero partilhar contigo, a minha preocupação então é a EDP Renováveis, uma grande empresa. Sabemos que tem algum peso, ou bastante peso também, no índice PSI 20, e verificamos que, desde o meu último comentário, sensivelmente aqui, estávamos aqui, a minha perspectiva seria de correção para a zona dos 18€, depois poder vir a evoluir aqui para a zona dos 21, não poderia, pelo menos tinha partilhado contigo, a minha perspectiva de que não teria força para chegar aos 23, e ele acaba por, na sessão seguinte, criar aqui um forte movimento ascendente, já que, uma sessão com forte impacto, já que valorizou mais de 6%, e depois de atingir aqui os 21, acaba por corrigir, quebrando os 18, foi aos 17€ por ação, respeita a média móvel exponencial 200 períodos, quebra, e depois na sessão seguinte começa novamente a recuperar. Aqui, como tu verificas, período lateral, sem força, verificamos que o volume nas sessões em que teve em terreno negativo aumentou em relação às sessões em terreno positivo. Verificamos que há aqui alguma preocupação, pelo menos pela estrutura. Deveríamos também traçar aqui algumas linhas, poderíamos traçar assim, unindo este fundo e tentar unindo aqui esta zona, ou eventualmente até assim, verificamos que poderia mesmo, a muitíssimo curto prazo, cair para esta zona, que é expectável que esta zona possa criar um suporte para relançar um movimento ascendente. Sabemos que pelo lado positivo temos esta estrutura, no entanto, pelo lado menos positivo é que estamos assim, com esta estrutura também mais complexa de queda. Sabemos que este fundo é relevante nesta zona dos 16€, que respeitou, já que ele veio aqui e não quebrou esta zona, acaba por criar este impacto, mas
alguma cautela se investiste nas últimas sessões aqui nesta zona. Pelo menos se tiveres uma perspectiva de muitíssimo curto prazo. Verificamos que o MACD pelo gráfico semanal não está a concordar nesta possível evolução, já que ele ainda está, apesar de estar acima do equilíbrio, não está a dar uma resposta ou sinal de compra. Verificamos que pelo estocástico e MACD nada a assinalar. Verificamos que após este forte movimento ascendente, então ele caiu e mesmo que venha aqui a evoluir, mesmo que caia e que faça uma correção mais complexa da ABC, é expectável, pelo menos a médio e longo prazo. No curto prazo, estamos aqui a ter respostas do preço na zona das médias móveis, como é natural. Esperemos então que possa caminhar para esta zona novamente. No entanto, se chegar a esta zona dos 21, 22 e não começarmos a caminhar com uma estrutura de mercado mais forte e começarmos a posicionar-nos aqui na zona dos 22, 23 para caminhar, alguma cautela, porque poderemos passar por este processo, ele regressar e fazer aqui novamente um reteste a médio prazo, novamente nesta zona dos 16 euros por ação. Pelo menos esta é a minha perspectiva. Claro que vai levar algumas semanas, se não algumas, ou alguns meses, até atingir esses valores novamente, mas já ficas aqui com uma perspectiva que, se não arrancar aqui nesta zona, poderemos então ter uma retração por parte das ações da EDP. Tu verificas pelo gráfico mensal estrutura do mercado ascendente, um bull market desde 2012 e aqui estamos numa situação mais complexa, já que ele saiu de área de sobrecompra. Verificamos que o estocástico também, verificamos que pelo histograma do MACD está a divergir ou está a diminuir, já que está cada vez mais os sinais a aproximar-se, as duas médias a aproximarem-se, e verificamos que anteriormente o mês de abril força, embora houvesse uma rejeição, verificamos que o mês de maio não está a revelar muita força, já que houve uma queda, há uma recuperação, mas ainda não estamos a negociar acima do valor da abertura, que foi nos 19,84 €, e seria importantíssimo renovar e fecharmos aqui uma vela um bocadinho mais acima do seu máximo realizado em maio, que foi de 20,24 €. Isso criava aqui uma perspectiva dele ainda fazer este movimento aqui, aliás, fechar o mês de maio positivo, depois uma pequena correção, um bocadinho para esta zona, sensivelmente dos 19,50 € e depois caminharmos eventualmente para criarmos aqui a quebra dos 24, um bocadinho mais acima, eventualmente criarmos aqui até um duplo topo mensal. Mas verificas que pelo gráfico diário não está a demonstrar força, pelo contrário, está a ter alguns problemas. Se unires, e convém fazer isso, os extremos, verificas que quando se aproximou anteriormente aqui desta zona, até poderíamos colocar aqui outra linha, sem ser os extremos, aqui nesta zona, nos corpos, aqui unindo sensivelmente aqui esta zona, que foi o fecho, aqui foi o fecho, verificas que há um breakout pequenino, uma rejeição, e poderíamos ter até uma correção antes de tentar chegar aqui a esta zona dos 21 € por ação. Mas há alguma coisa de cautela, porque se ele vier aqui com força, aqui nesta zona, poderemos ter aqui mudanças de comportamento e eu acredito mais que irá evoluir. No entanto, está aqui alguma dúvida assinalada no curto prazo, que não deveríamos descartar, se principalmente estás aqui, porque se eventualmente uma correção, estamos a falar na ordem dos 13%, mesmo que venha para esta zona, 17% não deverá vir. Possivelmente poderemos ter aqui uma correção na ordem dos 10%, 12%, até menos. Mas a perspectiva é que, na minha perspectiva, é que possa aguentar aqui nesta zona e evoluir. Poderá ser mais no mês de junho, julho, do que propriamente já nas próximas sessões. A terceira e última empresa que quero partilhar contigo vai ser então a Galp Energia, do setor petrolífero, que hoje teve uma sessão então a valorizar mais de 2,5%. Verificamos rapidamente que está a respeitar esta linha de tendência ascendente. Houve aqui uma quebra anteriormente. Também fiz uma atualização em 21 de abril, sensivelmente aqui nesta zona. Acaba por respeitar, lateralizar aqui,
cria um movimento ascendente, esbarra novamente nos 10,40€ por ação, média móvel, um reteste, novamente nos 10,40€, vai novamente fazer um reteste a esta linha de tendência ascendente e lá se decidiu seguir com mais força, já que temos a entrada de volume na sessão, e vamos ver aqui os osciladores. Por um lado, verificamos que neste título os osciladores e indicadores estão mais saudáveis em relação às duas últimas empresas que eu falei, estão com espaço, só aqui o MACD, embora esteja em área de equilíbrio, ainda não deu um sinal de compra. Sabemos que temos aqui ainda um objetivo, segundo objetivo, nos 11,50€. Verificamos que estamos a negociar acima da média móvel exponencial 200 períodos e agora vamos aqui analisar o gráfico semanal, verificarmos o que é que temos. Uma resposta após quebrar a média móvel exponencial 17,34, aguenta, relança o movimento e está a negociar acima. Era essencial termos aqui o final desta semana, se não quebrarmos o máximo da semana anterior, que foi o máximo, vamos aqui até diminuir o gráfico para ver aqui os valores, o máximo foi a 10,39€, se não fechar, que feche muito próximo deste valor, ou mesmo o mesmo valor. Seria interessante que ele fechasse acima, quebrasse os 10,39€, já que o fecho aliás, a abertura foi nos 10,39€, 37€, seria interessante que ele começasse aqui a mudar o seu comportamento. Verificas que estamos a negociar acima das médias móveis 17,34, sabemos que a média móvel exponencial 200 períodos está ali a situar-se nos 12,15€ e sabemos que temos este possível objetivo e dificuldade. 11,50€, 12,30€, também é um objetivo, também coincide muito próximo com a média móvel exponencial 200 períodos e também coincide com este topo que foi relevante aqui em maio de 2020. Sabemos que se reduzirmos o gráfico, estamos aqui, e eu digo que pelo gráfico mensal era importantíssimo que fechássemos acima dos 10,11€, esta tabela do mês de maio, para podermos ter aqui uma perspectiva dele caminhar eventualmente até aqui, fazer aqui uma pequena correção e depois, sim, criar aqui uma perspectiva, pelo menos de evoluir médio e longo prazo. Para já, temos dificuldades pelo gráfico mensal, sabemos que temos em zonas relevantes, já anteriormente partilhei contigo, mas aqui terá que passar alguns desafios pela frente e isso logo vai afetar os investidores. Podem estar-se aqui, ou estão posicionados anteriormente aqui neste topo, se posicionaram aqui, estão a aguardar e, por um lado, poderemos ter impacto, mas depois também poderemos ter aqui mudanças de comportamento e quebrarmos, e por isso partilho contigo a minha preocupação e também os cenários que poderão aqui ocorrer com estas ações da Bolsa de Valores de Lisboa. Desejo-te então bons trades, um bem-aja para todos, tchau.